Seja bem-vindo ao EBDrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje eu vou te ensinar a contar. Sim, eu vou te ensinar a contar os seus dias com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Então, bora lá refletir no Salmo número 90. Bom, galera, o Salmo número 90, ele é um dos salmos mais conhecidos e ele é um salmo longo, então eu não vou ler ele aqui, mas eu peço que você leia aí na sua casa. E ele é um salmo pelo qual eu tenho muito carinho, muito apreço. Eu gosto muito de refletir nesse salmo no final do ano, estudar esse salmo quando vai chegando os últimos dias de dezembro. E a gente ainda está nesse período, né? Estamos fechando aí a primeira quinzena de 2021, no dia do lançamento, claro, desse episódio. Eu não sei quando você está ouvindo, mas eu quero te convidar a refletir e pensar mesmo a respeito daquilo que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina e aquilo que Deus quer nos falar a respeito de como nós lidamos com o nosso tempo. E sobre isso que o Salmo 90 está falando, né? O versículo número 4 do Salmo 90, ele é um dos versículos mais conhecidos, um dos salmos mais citados em toda a história. Ele diz que aos olhos do Senhor, 1000 anos são como o dia de ontem, que já passou, são como a vigília da noite. Esse versículo ele acaba nos confortando quando a gente se sente muito frustrado com relação ao tempo de Deus, né? O tempo quando nós estamos em situações difíceis, como por exemplo foi o ano de 2020 para a humanidade como um todo, né? E a impressão que a gente tem é que o tempo se move muito devagar quando a gente está em momentos de dificuldade, quando a gente está em crise. A impressão que a gente tem é que a gente vai rastejando de momento a cada momento. É muito difícil passar por esses momentos de grande dificuldade, de grande angústia. E esse salmo, ele nos leva a refletir, né? O versículo 4, ele nos traz esse conforto e essa esperança de que Deus, que é um habitante da eternidade, ele vê toda a história como um único instante. Diferente da gente, a forma de Deus olhar para o tempo é completamente distinta. Então é muito improvável mesmo que o nosso cronograma, que a nossa agenda, que a nossa expectativa e a nossa ansiedade pelas coisas do nosso tempo combinem com o cronograma de Deus. E Moisés, o autor desse salmo, que escreve esse salmo já na sua velhice, ele olha dessa posição, essa situação em que ele está de velhice, dá essa capacidade dele olhar para a vida em retrospecto, para o tempo em retrospecto, e conseguir enxergar como um vislumbre de Deus que o nosso tempo aqui ele é realmente muito curto. A gente acaba lidando com toda essa questão do tempo, e o Salmo de número 90, ele nos lembra, talvez até de uma forma bastante dolorosa, de que a nossa vida é um exercício de desintegração. Na verdade, a gente nasce, o nosso corpo é um corpo jovem, nós não temos doenças, nós somos sadios e nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, mas ao longo do tempo nós vamos nos desgastando, nós vamos nos deteriorando, a nossa mente começa a ficar cauterizada, a gente passa a envelhecer a mente e às vezes até a desacreditar das outras pessoas, a desacreditar do mundo, a desacreditar das possibilidades. E tudo isso vai fazendo com que a gente vá retornando pó. É isso que está escrito nos versículos ali de 5, 6. E os versículos de 7 a 11 do capítulo 90 de Salmos, eles nos lembram da morte. De que a morte não é a ordem natural das coisas. Que nós não fomos criados para a morte. Mas ela é sim a consequência do fato de que nós optamos nos afastar de Deus. Que a gente escolheu se desviar da vontade de Deus, e isso trouxe para nós uma maldição da qual a gente não consegue se livrar, que é justamente a maldição da morte. Então, diante da morte, nós sempre vamos ficar chocados. A gente, apesar de termos a única certeza da nossa vida, que é que um dia vamos morrer, quando a morte chega perto, nós temos profunda dor, profundo desespero, grande dificuldade de lidar com tudo isso, porque realmente Deus nos criou para a eternidade. É isso que está. O próprio Eclesiastes, que também fala muito sobre o tempo,
nos fala isso, né? Eclesiastes 3, aquele capítulo clássico que fala que há tempo para todas as coisas. Ele fala que Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade, mas diante da morte a gente percebe a nossa limitação e a nossa incapacidade de lidarmos com tudo isso. E o que o Espírito Santo nos ensina aqui, através da vida de Moisés, e o que nós precisamos entender, nós como cristãos precisamos nos apropriar, é dessa teologia que a própria palavra nos ensina a respeito da morte, que nós não fomos criados para a morte e que existe sim vida e vida abundante nos esperando. Porque se for diferente disso, nossa tendência é nos aproximarmos cada vez mais dos paradigmas que o mundo traz, nos aproximarmos cada vez mais dessa coisa sombria que o materialismo do nosso dia a dia nos traz. E a gente precisa sim parar para pensar e parar para entender que sim, as coisas são difíceis, existe dor, existe sofrimento, as pessoas podem e elas vão fazer com que a gente se decepcione com elas. Rapidamente, as situações da vida podem levar embora tudo aquilo que nós amamos, mas a gente não deposita nossa esperança em todas essas coisas. Se nós não aprendermos a contar os nossos dias a partir do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, como o próprio Salmo nos alerta, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, a gente vai acabar confiando demais nas nossas próprias habilidades, a gente vai acabar buscando a nossa satisfação em coisas que inevitavelmente vão ser corrompidas, que a gente vai acabar perdendo, enquanto na verdade o que o próprio Senhor nos ensina é que Ele deseja que nós nos tornemos sábios em relação ao nosso tempo. Eu te peço, te convido para que você faça essa oração que esse salmo propõe e que você peça para que o Senhor te ensine a contar os seus dias, que você tenha um coração sábio, que você saiba como lidar com o tempo, enquanto a gente ainda pode tomar essa decisão de não desperdiçar a vida com bobagens, com coisas que vão ser corrompidas, com coisas que inevitavelmente serão perdidas, mas que a gente coloque o nosso coração em Deus, sabendo que Ele é eterno, as coisas dele são eternas e é nele que nós devemos depositar o nosso coração. Que a gente tenha essa capacidade de enfrentar o pecado, de enfrentar a morte, de enfrentar as perdas dessa vida. Que a gente tenha essa consciência de que a realidade ela está diante de nós, mas que o nosso Deus ele suplanta, ele supera essa realidade, ele está acima dela e que nós podemos depositar toda a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor nele. E ele tem cuidado de nós. Nós tenhamos essa habilidade de contar os nossos dias. Muito obrigado, gente, por ficar comigo esse tempo, por ouvir esse podcast. Nós ainda teremos mais algumas reflexões nos Salmos e muito em breve a gente retoma os nossos estudos e agora nós vamos estudar no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, e estudaremos a vida do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau.